Irmãos, o capítulo 32, como nós começamos a estudar, é um capítulo muito interessante para ver a natureza humana. Vocês lembram que Moisés estava 40 dias lá no monte e recebendo as figuras das coisas que estão no céu? Era um presente de Deus. O tabernáculo é um presente de Deus. Foi um presente de Deus para a nação de Israel, primeiramente, mas um presente de Deus para mim, um presente de Deus para você, porque quando nós estudamos o tabernáculo, a gente vê naquelas figuras todo o ministério de Jesus, toda a obra de Jesus na cruz por nós, de como Deus é maravilhoso, como Deus é misericordioso, mas também como Deus é justo, de como Cristo ele se manifesta de diversas formas, e cada forma que ele se manifesta é para suprir uma necessidade que nós, seres humanos, temos diante de Deus. Então o tabernáculo, o sacerdote, as vestes sacerdotais, tudo aquilo que Deus estava falando, e Moisés, gravando ali na sua mente, provavelmente escrevendo, nós aprendemos que enquanto Deus estava falando das coisas espirituais no céu, o povo, eles podiam estar em oração. O povo ele podia estar vigiando, o povo ele podia estar cantando. Ora, eles podiam estar todos os dias realizando cultos, porque eles não trabalhavam numa empresa, vamos falar a verdade, né? Eles não tinham o trabalho de ir lá e dizer assim, a gente tem que trabalhar muito, porque senão nós não vamos ter comida amanhã. Por quê? Todo dia eles tinham o quê? Eles tinham comida. Todos os dias eles levantavam de manhã e tinham o quê? Um maná lá na porta da casa deles. Eles só tinham que viver na presença de Deus. Era chegar, se alimentar de manhã, na hora do almoço, na janta, né? E aí depois, as mães, é claro, com muito trabalho, porque tem que cuidar de criança e tal. Os maridos talvez tentando ajudar em alguma coisa, muita conversa, muito papo, muita atividade, mas muita atividade sem aquela grande preocupação que tem um pai de família hoje, que é trabalhar, ir na empresa, suprir. Veja só. Eles podiam então dizer assim, vamos celebrar culto ao Senhor. Todos os dias, enquanto Moisés estiver lá, nós estaremos vigiando pela volta dele, estaremos vigiando para que ele esteja bem, para que Deus esteja cuidando dele. Não sabia o que estava acontecendo lá em cima. Olha, eles podiam estar fazendo como Josué, porque Josué estava na espera do seu Senhor, que era o Moisés. Mas aí quando você começa a ler o capítulo 32, o povo diz, esse Moisés já sumiu, então faze-nos deuses, ó Arão, porque a gente não sabe o que aconteceu com esse Moisés aí. E aí começou aquele movimento, e o Arão, fraco da cabeça naquele momento também, pede para as pessoas fazer a doação de ouro, de prata, e cria-se um ídolo, criou-se o bezerro de ouro. E aí começou uma adoração a esse bezerro de ouro. E como se fosse pouca coisa, eles então incluíram na adoração do bezerro de ouro a orgia. Eles incluíram atos obscenos, porque eles estavam lá para cultuar o Deus dos egípcios, como os egípcios cultuavam os seus deuses. Todas essas nações que tinham esses cultos profanos, maldosos, assassinos, porque matavam crianças, todas essas nações, todas essas tribos, elas pereceram, elas não existem mais. Deus foi eliminando essas pessoas. E, meus irmãos, eles estão imitando os ímpios aí. Deus ficou triste. Aí conversou com Moisés, olha lá, desce porque esse povo aí, ele está dando trabalho. E Moisés, então, meus irmãos, ele intercede, não destrói eles não, porque Deus disse, olha, eu vou fazer de você uma grande nação e vou destruir esse povo. E Moisés, não Senhor, não faça isso não, lembra do seu nome, lembra que os egípcios vão ficar tirando sarro e tal. Mas aí ele desce. Nós chegamos nesse ponto, de falar para os irmãos o seguinte, uma coisa é ser piedoso verbalmente, chegar e dizer,
levantar os dois dedinhos, né, e dizer assim: paz e amor, paz e amor. Como os repórteres da Globo, né, que sempre falavam de paz, amor, paz e amor, paz e amor. Até o dia que um filho de uma repórter estava lá naquele viaduto lá, não é nem viaduto, né, era um negócio lá, né, um túnel, e ele foi covardemente atropelado foi, né, e aí acabou o paz e amor. Veja só como o nosso discurso muda muito. Então Moisés chegou com toda aquela ênfase na piedade, mas quando ele viu o bezerro, quando ele viu o culto, quando ele viu aquelas pessoas, homens, mulheres, tudo sem roupa lá, tudo uma vergonha muito grande, uma promiscuidade, muita coisa ruim acontecendo, a Bíblia diz que ele pegou as tábuas da lei que Deus escreveu com as suas próprias mãos, o dedo de Deus escreveu aquela tábua, e ele pegou, ele jogou contra o chão. Estava com raiva, estava com ódio, né? Você com raiva, com ódio, você faz muita coisa ruim. E aí então ele foi lá, macetou todo aquele bezerro, derreteu aquele bezerro, e depois de derreter, passou ele, né, numa lixa lá, fez o pó daquele bezerro, pegou água, tacou o pó dentro da água, fez o povo beber. Olha, cadê a piedade, né? E depois, como nós vamos ver hoje, não parou aí. Para a gente ver, irmãos, que quando você pensar que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, quando você pensar que Deus destruiu Nínive, mas não destruiu, não, poupou no tempo de Jonas, mas depois Nínive precisou ser destruída. Quando Deus destrói, você pode pensar, o que acontecia em Sodoma e Gomorra que Deus teve que destruir? Meus irmãos, é quando uma sociedade, ela se esquece completamente de tudo, sabe? É o que nós estamos assistindo, devagarzinho vai acontecer isso na nossa sociedade. Eu tenho dito assim, é mais fácil falar que quando o certo vira o errado, e o errado vira certo, em nome do relativo, entende? E aí tudo que é contra Deus, tudo que é contra a palavra de Deus, tudo quanto é imundícia, essas coisas têm valor, mas o evangelho pregado, ele não tem valor. Olha, nos Estados Unidos você pode andar armado com uma metralhadora se você quiser. Nos Estados Unidos você pode pegar e falar o que você quiser, ir na praça fazer o que você quiser, porque é um país livre. Mas se você pegar um folheto da Bíblia, colocar na caixa de correio de uma pessoa, você vai preso. Se a pessoa te denunciar, você vai preso. E se você falar do nome de Deus em alguns lugares lá hoje, em alguns estados, você também vai sofrer grandes reprimendas ou até vai perder o emprego se você pertencer para o estado e dependendo do lugar, você também pode ser preso. Então, quando o nome de Deus, as coisas de Deus, elas perdem completamente o valor em nome dessa que nós estamos assistindo aqui no capítulo 32, da promiscuidade, aí você vê uma sociedade em que 2 visitantes entrou na cidade, foram na casa de Ló, eles estavam lá na casa de Ló, aí os homens da cidade chegam em Ló e falam assim, manda eles para fora porque a gente quer conhecer eles. É a mesma palavra usada no capítulo 4 do livro de Gênesis, versículo 1. Conheceu Adão a Eva, ou seja, eles queriam abusar sexualmente daqueles 2 homens, os homens daquela cidade. Por quê? Porque já era o costume daquela cidade. Então, Deus destruiu Sodoma e Gomorra, porque ali a coisa estava horrível. Não tinha mais uma sociedade. Deus destruiu Nínive, mas Nínive é conhecido na Bíblia como a cidade que tem a mão cheia do quê? De sangue. Eles tinham prazer em sangue. E algumas pessoas, nossa sociedade hoje também tem prazer em sangue. Se você vê, nossas crianças, elas são discipuladas no sangue. Porque você vê aqueles joguinhos, né? A pessoa dá um tapa na orelha do outro, já sai aquele pau. Por que isso?
Você pega um filme faroeste de qualquer ano, de 1930 até 1970, 80, o camarada leva 50 tiros, não cai uma gota de sangue do camarada, sabe? O cara só morre, né? Cai do cavalo assim, plum, morre lá, né? E você já comemorava aquilo ali como a vitória do mocinho sobre o bandido, mas não tinha muito sangue. Eu lembro que o pastor, que é o pastor que cuidava da BBN. A BBN é essa rádio, né? Essa rádio que hoje substitui a Transmundial. É uma rádio evangélica bem cristã mesmo, com boas mensagens. E ele era o coordenador da BBN, pastor Donald Leaf. Ele disse uma vez para mim, falou assim: olha, pastor, a nossa sociedade, assim como Nínive, tem sede pelo sangue. Por isso é tão violenta. E Deus fez o que com essa sociedade? Deus destruiu. Por que Deus teve que destruir os cananeus? Quando eu li, meus irmãos, alguns livros sobre a questão, eu era jovem ainda, eu também ficava pensando, por que Deus teve que destruir os cananeus? Parece que Deus é ruim, né? Porque afinal de contas ele está destruindo um povo ali. Deus é muito ruim. Mas você sabia que os cananeus, quando nasciam o primeiro filho do casal, bom, praticamente não tinha um casal, né? Porque a mulher era obrigada a se prostituir uma vez por ano no templo. Mas, tudo bem, não é? Aí, meus irmãos, eles pegavam aquela criança recém-nascida, eles sacrificavam aquela criança, pegavam o sangue daquela criança, moía os ossos daquela criança e rebocava a casa com os ossos e o sangue da criança. E tirava a cabeça da criança. E nos sítios arqueológicos dos cananeus você encontra aqueles túmulos coletivos de cabeça só, tudo cabeça de criança. Então, quando Deus ele decide destruir, quando ele decide falar como ele falou para Noé, destruirei, é porque ele tem a razão divina dele, não a nossa. E eu estou falando tudo isso aí pelo seguinte, porque ele disse: eu vou destruir esse povo aqui. Moisés falou assim: não faz isso não, Só que Deus então decidiu que não ia destruir. Só que se dependesse do Moisés, destruía. Entende? Quando a gente pensar que Deus é mau, quando você pensar que Deus parece que não tem piedade, lembre-se que Ele é o Deus da glória, Ele é o Deus da misericórdia, e a sua misericórdia, ela dura para sempre, ela é infinitamente maior do que a nossa. É só, olha, alguém mexe com o filho de alguém, pronto, acabou o mundo, não é assim? E Deus tem permitido que eles matassem o filho dele, fosse sacrificado, e pacientemente Ele espera o arrependimento das pessoas. Lembre-se que quando Deus decidiu destruir alguma coisa pela primeira vez, é porque toda a imaginação do coração daqueles homens antediluvianos era mal, continuamente mal, sempre assim. Então aqui, eu estou dizendo tudo isso, porque no versículo 25, quando Moisés viu que o povo estava sem roupa, porque Arão o havia deixado despir-se para vergonha entre os seus inimigos, você tem que descer do monte junto com Moisés. Você tem que estar junto com Moisés nessa jornada, porque senão você não entende. Ele acabou de descer do monte, ele já quebrou as tábuas da lei, já moeu o bezerro, já chamou a atenção do seu irmão, já brigou com o povo. Ele já faz algumas horas que ele está lá, ou talvez até dias que ele está lá. Mas dá uma olhada no versículo que nós lemos. Ele está dizendo assim, vendo Moisés que o povo estava despido, o povo fez de conta que Moisés não estava lá. O povo fez de conta que Moisés não estava ali, meus irmãos. É como se Moisés não tivesse descido. Assim, eu não tenho nada a ver com a vida dele, ele não tem nada a ver com a minha vida. Só que é o seguinte, só que Deus é que tirou aquela nação foi chamada de meus filhos, aquela nação era menina dos olhos de Deus, então aquela nação pertencia para Deus. E aí eles querem fazer o que quiserem? Não é assim não. Aí tem uma repreenda de Deus.
E aí o Moisés, então, ele vê que as pessoas não estão nem aí, continuaram sem roupa, continuaram festando, continuaram, não mudou nada, ou seja, vai continuar do jeito que a gente quiser. Então Moisés, nessa atitude, no versículo 26, ele se pôs em pé na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram-se a ele todos os filhos de Israel. Ele foi para frente da porta do arraial, ele clamou: quem é do Senhor, venha a mim. Ele faz um chamado. Eu digo para você, meu irmão, era para todos terem ido lá. Era um chamado a um ajuntamento. Quem é do Senhor, venha a mim. Somente uma tribo foi, a tribo de Levi, somente. Olha aí, quem é do Senhor? Um chamado para tomar um lado. Quem é do Senhor, venha a mim. Mas aí tem essa indecisão, né? O homem é tão indeciso quanto as circunstâncias oferecem. Ele passivamente, ele contempla aquele culto errado, ele sorria naquele culto errado, ele dança naquele culto errado, ele cultua aquele bezerro de uma forma perniciosa, maldosa e até depravada. Ele vai lá, ele faz tudo isso aí, né? E às vezes a pessoa não faz isso, mas concorda plenamente, ou seja, não tem problema nenhum, né? É uma indecisão, porque se você está sendo chamado para tomar um lado, você fala assim: eu não estou do lado de ninguém, não. Eu sou paz e amor. Esse é o meu lado, tá? Meu lado. Então Moisés está chamando aqui: olha, quem é do Senhor, ele venha, tá? Ele venha. Meus irmãos, lá no livro de Marcos, no capítulo 10, vamos comigo lá, rapidinho, né? Vamos para o livro de Marcos, no capítulo 10, e versículo 29. Marcos, capítulo 10, versículo 29, diz assim: Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado a casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. É um chamado de Jesus. É um chamado, meus irmãos, que Jesus faz. Lá em Mateus, no capítulo 11, ele diz: vinde a mim todos. É o mesmo chamado de Moisés: quem é do Senhor, venha até mim. Mas não foram muitos que foram, não. A tribo de Levi se levantou e foi. Agora, esse chamado, ele foi a oportunidade para a revelação dos fiéis. Como eu disse, só a tribo de Levi atendeu. O interessante da tribo de Levi é que na profecia de Jacó, o pai Jacó, sobre Levi e Simeão, o Jacó, ele pronunciou quase que uma maldição sobre aqueles filhos, né? A bênção deles estava assim muito triste, né? Ou seja, seriam tribos fadadas ao desaparecimento, como aconteceu com a tribo de Simeão. A tribo de Simeão, ela se perdeu na tribo de Judá. E aí a tribo de Levi, meus irmãos, eles eram uma tribo brava, né? E aí eles foram para frente, só que dessa vez, não para fazer a injustiça, mas para cumprir os propósitos de Deus. Eles foram para frente, essa tribo, e Deus, meus irmãos, abençoou essa tribo por isso. Então, chamado, olha, nós estudamos, acho que foi domingo passado. No domingo passado, nós estávamos falando sobre aquele caso, né, em que Jesus está explicando que ele é o valente que vai lá, tira a força do outro valente, pega aquela alma para ele e pronto. Ou seja, Jesus, ele vem, ele nos tira das mãos do diabo, ele nos coloca do seu lado. Nós passamos a pertencer para o time de Jesus. Quando nós entregamos a vida para Jesus, nós estamos na mão desse que é mais valente. Aí Jesus explica, ele fala assim: quem não é por mim, é contra mim.
Aí você tem uma escolha, correto? Você tem uma escolha. Então ali naquele capítulo 11, né, do livro de Lucas, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não se ajunta, se espalha. Não tem dois lados. Eu não quero ficar desse lado, não. Não existe, tá? Você já está de um lado. Se você não está do lado de Jesus, então você está do lado do mundo. Você está do lado do inimigo. É assim que funciona, não tem outro lado. Só tem um lado, meus irmãos, certo, e o outro lado é errado. Você tem o lado de Cristo, da palavra de Deus, da verdade. Você tem o lado do inimigo, daquele que é, meus irmãos, o malfeitor das nossas almas. Não tem não tem três lados, não tem quatro, é só dois. Então aqui, esse chamado foi a oportunidade para a revelação dos fiéis. E aí hoje nós estamos ouvindo esse chamado, né? Vamos nesses versículos aqui, porque hoje tem entrado muita coisa errada dentro da igreja. E vai chegar um tempo que a igreja vai ter que ter o lado dela, que ele vai ter que se pronunciar. Tantos costumes errados dentro da igreja que você não vai chegar o dia, você ou está numa igreja ou você está onde? Isso não é uma igreja, mas a placa está lá, igreja, calma lá. A igreja ela vai seguir a palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, por isso Paulo, ele falou sobre a ceia, quando ele fala no capítulo 11 do livro de 1 Coríntios, ele diz o seguinte: até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Se você olhar isso aqui, a heresia dentro de uma igreja é quase que uma necessidade, é o que está dizendo aqui. Olha, até importa, né? É necessário que haja entre vós heresias. É necessário que apareça, meus irmãos, uma pessoa com uma palavra de mentira. É necessário que apareça alguém que vai falar: olha, Jesus não é Deus, a salvação não é pela graça. Você pode fazer o que quiser. Não. Então, até importa que haja entre vós heresias. Para quê? Para que os que são sinceros se manifestem entre vós, para se levantar e dizer não. Como o próprio Paulo se levantou contra o apóstolo Pedro um dia e disse: eu o repreendi porque ele era repreensível. Pronto, fez uma repreensão, Pedro aceitou, porque realmente ele estava errado e tudo bem. Ou seja, é preciso que os sinceros eles se manifestem. Agora, em Deuteronômio, lá no tempo de Moisés, veja o que Deus disse, né? Moisés está falando: não deis ouvidos às palavras desse pregador ou sonhador, que estava incentivando a adoração a um Deus errado, a uma religião errada. Então, o Moisés está dizendo: não deis ouvidos às palavras desse pregador ou sonhador, porquanto é o Senhor, o vosso Deus, que está pondo à prova para aflorar diante de todos o quanto de fato amais o Senhor de todo o teu coração e de toda a tua alma. Ou seja, Deus permite que se levante falsos profetas, falsos pastores, falsos líderes, falsas igrejas. Deus permite. Ele permite para que se aflore diante de todos. Ou seja, o quê? Aquela doutrina não. Deus ele quer que você mostre diante de todos o quanto de fato você ama a Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então ali, meus irmãos, quem é do Senhor, vem até mim, disse Moisés. Era uma prova de amor, de dizer: eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo o Senhor, eu vou. Mas não foi o que aconteceu, né? Infelizmente pouquíssimos, só a tribo de Levi. Agora, quando nós somos chamados à ação, nós precisamos ter um partido. Voltando lá para o livro de Êxodo 32, se ajuntou a tribo de Levi e disse assim: assim diz o Senhor, Deus de Israel: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, passai e tornai pelo arraial de porta em porta, mate cada um o seu irmão, o seu amigo, cada um o seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens, porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor.
porque cada um será contra o filho, contra o irmão, isto para que ele vos conceda hoje uma bênção. Meus irmãos, a intenção ali era tirar o mal. Tirar o mal, aquele mal que era toda aquela depravação moral, pública, que estava acontecendo ali e não tinha mais conserto. O diabo faz isso. O diabo coloca na cabeça das pessoas uma imoralidade inconsequente. Uma maldade inconsequente. O que faz uma pessoa pegar uma arma e ir numa escola cheia de criança e matar aquele monte de criança? Falamos dos demônios domingo, são os demônios. O que faz uma pessoa diante do servo do Senhor, diante da palavra do Senhor, continuar ali publicamente em atos imorais, mesmo sendo chamado a vir, a se arrepender, senão os demônios ali. E não teve outro jeito. Aí as pessoas falam assim, esse não vai, esse vou poupar porque esse aqui é meu amigo, esse aqui... Não, Deus está falando, o mal tem que ser tirado. O mal tem que ser tirado. Às vezes fala da disciplina da igreja. A disciplina da igreja, ela é a primeira oral. Quando você fala, você chama as pessoas ao arrependimento. O segundo tipo de disciplina, meus irmãos, é realmente a pessoa, ela ser corrigida publicamente, corrige-se publicamente, como fala Paulo lá, olha, então você se arrependa. Muito bom. É a segunda forma de disciplina da igreja. A terceira forma da disciplina da igreja é o quê? É a cirúrgica. É como o nosso corpo. Bom, se as pessoas... Olha, você não bebe não, por quê? Porque, olha, se você bebe muito, você vai passar mal e de repente vai dar uma cirrose aí. Não, eu vou beber, né? Você fala, a pessoa não escuta, né? Às vezes você discute publicamente com a pessoa, fala, rapaz, você está morrendo, você está indo para o médico aqui e tal, né? Aí chega um ponto que tem que fazer o quê? Tem que fazer alguma cirurgia ou essa pessoa vai morrer. Não muda, meus irmãos. O mal, pode ele ser no nosso corpo, pode ser ele na nossa alma, pode ser espiritual. Mal é mal, ele tem que ser tirado. Por isso essa atitude, 3.000 pessoas morreram. Mas olha, não é fácil tomar o partido de Deus. Hoje você não tem que matar ninguém, você não tem que brigar com ninguém, você não tem que estar discutindo com ninguém, mas você tem que ter um lado. Você não tem que chegar e fazer pampeiro, ficar lá na rua gritando, brigando com as pessoas. Vocês não têm Jesus, então vão tudo para o inferno. Não, você não precisa fazer isso. Mas você tem que ter um lado. Você tem que ter o seu partido. Você tem que estar nesse time que ganha, que é o time de Jesus. Então, um lado você tem que ter, correto? Então, aqui, meus irmãos, não é fácil. Por quê? Porque você tem que ir contra as potestades deste mundo. E ir contra as potestades inclui familiares, amigos, vizinho, política, tribunal de justiça, leis perversas. Está assim, está desse jeito. Você tem que ir contra. Você vai ter que ir contra toda essa potestade que se levanta. Quando você abre a Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 6, vamos lá comigo, Efésios capítulo 6 e versículo 12. Até tem aqui na tela, vamos dar uma olhadinha aqui na tela. Olha, Paulo diz assim, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Você não tem que brigar com ninguém. Você não tem que brigar com seus vizinhos, você não tem que brigar com seu pai, você não tem que brigar com seu irmão, você não tem que brigar com o seu marido, com a sua esposa. Não, você não tem que brigar, não tem que discutir, não. Pelo contrário, é melhor ganhar uma alma revoltosa até sem palavra, depois que você já evangelizou. Tá bom, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, contra os príncipes das trevas deste século, as hostes espirituais da maldade.
que tem se levantado. O inimigo, ele tem, meus irmãos, os seus enviados, ele tem as suas leis, como Deus tem as leis do reino de Deus, você vai ter do reino das trevas também. Ele tem. E aí, meus irmãos, tudo que é contra a palavra, tudo que é contra os princípios espirituais, e isso está acontecendo no mundo inteiro. Eu citei os Estados Unidos, mas eu posso citar o Brasil em muitas coisas. Estava conversando com a irmã antes de começar nosso estudo, né? Que eu vi um vídeo de uma mãe que ela invade uma classe de alunos de 12, 13, 14 anos, não sei, e ela grita com a professora, ela ameaça, ela parte para cima, ela fala, ela discute. Sabe o que vai acontecer com essa mãe? Nada. Sabe o que vai acontecer com esse professor? Ela vai ter que tomar remédio, ela vai ter que ir no médico, ela vai ter que parar de dar aula um tempo. É assim. Esse é o mundo que nós vivemos, porque cada um faz o que quer. Então, esse é o mundo. Agora, quando eu ia para a escola, assim, moleque, sabe como é que é? Moleque é baguncento, né? Moleque não se atreve a algumas coisas às vezes. E a professora só falava assim: olha, eu vou falar com a dona Gessi, hein? Que minha mãe era professora também, né? Acabava o meu dia, sabe? Pensava, e se ela falar mesmo, né? Se ela falar, se alguém reclamasse alguma coisa, quando eu chegasse lá em casa, a correia comia mesmo. Minha mãe batia na gente, meus irmãos, com aquela correia da máquina de costura. Não vai pensar que é moleza, não. Ela batia mesmo. Minha mãe morreu, eu segurando ela assim, ó, os 2 pezinhos dela. Minha mãe morreu com 29 quilos, tadinha, porque ela teve câncer. Segurando ela ali, porque ela falava: segura minhas pernas que está doendo. Se eu pudesse, eu estava segurando as pernas da minha mãe até hoje. Agradeço a minha mãe até hoje, por cada fivela que veio nas minhas costas, porque eu merecia. E na minha geração, os filhos eram assim mesmo. Na minha geração, os filhos apanhavam, mas ninguém ficava brigando com pai, com mãe. E na escola, entrou, podia ser quem que for, podia ser, meus irmãos, a gente nem sabia quem que era, mas era adulto, é adulto, então fica de pé. Só para não contrariar, todo mundo ficava de pé. Não precisava diretor mandar, professora mandar. Conversa na sala, a reguada comia, quietava, ficava quietinho, tudo bem, não vai chegar em casa: ai mãe, aqui batendo na minha cabeça, aqui, né? Aí a mãe vai lá, faz aquele pampeiro todo, né? Como é que um mundo desse indisciplinado vai prevalecer? Não vai prevalecer. Não tem jeito. A nossa luta é contra todos esses males e tentar ganhar as almas mais tenras possíveis. Lembra que nós colocamos em exposição uma vez que até os 17, 18 anos de idade, a chance de uma pessoa se converter, das pessoas que são convertidas, né? Elas são ganhadas até os 17, 18 anos de idade, é 90%. Depois vai diminuindo cada vez mais. Você acha que uma pessoa de idade é fácil de se converter? Tá bom. Vai pregar o evangelho no asilo. Vai ali na pracinha e fala de Deus. Aí você vai ver. Muito bem. Então, meus irmãos, veja aqui, tem um outro versículo na Bíblia, né? Isso aqui é o que eu disse para vocês, né? Por quê? Vamos dar uma olhadinha no capítulo 32 do livro de Êxodo, no versículo final lá, que a gente leu, o versículo 29. Deus fala assim: olha, para que eu conceda uma bênção para vocês. Deus queria a fidelidade daquelas pessoas, Ele promete conceder uma bênção. E esse versículo aqui é a mesma coisa, porque Jesus está dizendo: com certeza eu vos asseguro que ninguém há que tenha deixado a casa. Você deixou sua casa? Os seus irmãos, as suas irmãs, a sua mãe, o seu pai, filhos ou bem, por causa de mim do Evangelho, que não o receba já no presente 100 vezes mais. Em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, propriedades,
e com eles perseguições, mas no fim, o futuro. No futuro, a vida eterna. Então, essa promessa, eu saí de casa com 17 anos porque eu queria fazer seminário, eu queria servir a Deus. Bom, eu fiquei sem minha casa, fiquei sem meu pai, fiquei sem minha mãe, fiquei sem minhas irmãs, e até o meu irmão, mas meu irmão já não estava mais em casa mesmo, então fiquei sem minhas irmãs. Mas eu ganhei 100 vezes mais. E continuei com minhas irmãs, com meu irmão, com meu pai e minha mãe de longe. Mas o que Jesus está dizendo acontece na vida de cada um que toma um lado, o lado de Jesus. Diz, não, eu estou aqui para servir a Deus. Eu não estou aqui para brincadeira, não, eu estou aqui para servir a Deus. E aí, meus irmãos, veja no versículo 30, e aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo, vós cometeste um grande pecado, agora porém eu vou lá, subir ao Senhor, e vou fazer propiciação pelo vosso pecado. E subiu, e Moisés foi lá para fazer propiciação pelo pecado, ou seja, eu vou lá, vou levar um cordeiro lá, e vou sacrificar, e aí nós vamos fazer propiciação pelo pecado de vocês. Tá bom. E ele foi conversar com Deus, e disse para Deus, ora, este povo cometeu um grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Senhor, eu quero que o Senhor perdoe essas pessoas, se o Senhor não perdoar, o Senhor pode riscar o meu nome do livro da vida. Eita, homem valente, né? Eita, agora é ele que manda em Deus, não é Deus que manda nele? Agora eu vou lá e falo, Senhor, se o Senhor não perdoar o pecado do fulano, o Senhor pode me deixar de lado também, ou faz o que eu mando, ou esquece, ou eu não te sirvo. É assim que funciona? Se não for do meu jeito, eu saio da igreja. Se a pessoa não tomar essa providência, eu me afasto, saio da igreja. É assim? Tá bom. Ainda bem que nós temos o versículo seguinte, né? E no versículo seguinte, então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, esse eu riscarei no meu livro. A propiciação não é do jeito de Moisés, a propiciação é do jeito de Deus. Deus nem ligou porque Moisés falou. Assim, olha, o problema individual de cada um é meu, não é teu. Aquele que pecar contra mim, então pode deixar que eu vou dar jeito nele, do meu jeito. Ou seja, Deus não cedeu o capricho de Moisés. Deus não está para ceder aos nossos caprichos. E olhou para Moisés e falou assim, vai trabalhar. Você vai fazer o que eu mandei. Então, meus irmãos, aqui no capítulo 32, no versículo 34, ele diz, vai agora, conduz esse povo para onde eu te tenho dito, e eis que meu anjo vai adiante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei o pecado dele. Ou seja, faça o seu trabalho, deixa o juízo de todas as coisas nas minhas mãos, ou seja, com Deus. Essa intervenção, meus irmãos, foi inapropriada, e inapropriada é todas as vezes que você se levanta e discorda de Deus. É como em Romanos fala, né? Quem é a criatura para dizer ao Criador, por que fizeste isto? Nós não podemos. Pare de reclamar, versículo 34, e vai trabalhar. Vai fazer o seu trabalho, está dizendo Moisés. E não foi a única vez que ele disse isso. O Elias foi lá todo depressivo, ninguém te serve, só eu que te sirvo, está todo mundo me perseguindo, não acontece nada com essas pessoas que me perseguem, quer saber? Eu vou morrer. Aí Deus falou, vai morrer nada, a vida está comigo, a morte está comigo. Você vai voltar, você vai ungir o Azael, rei da Síria, você vai ungir o Jeú, o rei de Israel, você vai trabalhar. Eu não falei que você ia morrer. Quem está falando que você vai morrer? Vai trabalhar, rapaz. Para de reclamar, levanta, vai trabalhar. Foi o que Deus falou para Elias. Jesus estava subindo para o céu, aí o Pedro chegou, né? Porque Jesus falou alguma coisa que parecia que o João nunca ia morrer. Ele não vai morrer nunca, e nós vamos morrer, ele não vai morrer. Jesus olhou para ele e falou assim, olha, vai cuidar da tua vida, cuida da tua vida, vai trabalhar. Com Deus não tem esse negócio.
sabe? Da gente ficar tão preocupado com a vida do outro e esquecer da nossa. Então, meus irmãos, Deus está falando para Moisés: faça o seu trabalho e deixe o juízo de todas as coisas com Deus. Deus sabe a hora do juízo de cada um. Deus perdoou os pecados deste povo, né? Eles vão transgredir novamente, aí no versículo 35, assim feriu o Senhor o povo, por ter feito o bezerro que Arão tinha formado. Então, veja só, eles não passaram por inocentes. Desse povo que estava dançando aí, nenhum entrou na terra prometida, nenhum entrou em Canaã. Mas Deus não foi matando eles assim, né, assim de uma vez. Não, não, não. Eles, por eles mesmos, meus irmãos, morreram. Ou seja, sem a ajuda de Deus, eles não conseguiram entrar em Canaã. Porque eles eram covardes, porque eles eram medrosos, porque eles eram sem números. E quando eles tentaram ir, acabaram descobrindo que eles não tinham força, porque a força deles era Deus. Então, só de Deus não ir com a gente já perde. E por 40 anos, Deus não foi. E em 40 anos, um morreu de infarto, outro morreu picado de uma cobra, outro morreu de calor, outro morreu de dor de barriga, e foi morrendo, né? Então, o juízo acabou vindo de um jeito ou do outro. Amém?